E agora a gente vai falar sobre o ajuste CNF 414 de 2024. Por que que eu falei para vocês primeiro sobre como que acontece a operação? Porque esse ajuste, ele não fala sobre uma operação convencional. E aqui eu trago para vocês, dentro do meu comentário, que de fato não. Por quê? O que o fisco fala sobre esse ajuste é que a devolução simbólica é um procedimento utilizado quando a mercadoria não é entregue ao destinatário originário. Só que ela precisa ser enviada a um destinatário diferente. Tá vendo que essa operação ela muda? Vamos ver aqui, ó. Vou desenhar para vocês, tá? Vamos lá. Então a gente fez aqui uma operação comum, ou seja, ó, eu vou até copiar para a gente ganhar tempo, ó. Eu ia fazer uma outra, mas eu vou copiar ela. Ele tá aqui. Que a gente faz a prática, né? Pra vocês entenderem. Vamos ver. Vou copiar aqui, ó. Então, isso aqui é uma operação comum. E o que o ajuste CNF está falando é isso aqui, ó. Deixa eu aumentar, para vocês entenderem. Esse eu vou chamar ele de destinatário originário. Igual está lá, tá? Até aí, não mudou nada, ok? Então, teve a primeira nota, o destinatário fez todos os procedimentos que a gente conversou até aqui, só que esse ajuste CNF 14 de 2024, ele fala o seguinte, que o destinatário originário, ele recusa a mercadoria. Só que esse remetente, ele precisa sair com essa mercadoria para outro destinatário. Então, existe um outro destinatário aqui. Destinatário diverso. Certo? Ficou claro para vocês? Então, o ajuste CNF, o objetivo dele, ou seja, o que está aqui, ó, tá? Não é sobre todas as operações que estamos falando sobre mudança. Estamos falando sobre o retorno de mercadoria não entregue quando houver a necessidade desse item sair novamente para um destinatário diferente. Tudo bem? Então, esse é o objetivo do ajuste. E aí eu fiz o seguinte para vocês, que é o que eu faço desse lado daqui, e eu quero que vocês comecem a fazer e não se desesperar mais com nenhum tipo de atualização que a gente tem dentro do nosso regulamento, tá? Eu separei por cláusulas, obviamente, porque o ajuste CNF ele tem 4 cláusulas, ele é pequenininho, então é importante, por isso que eu achei legal trazer dessa forma para vocês. O que vocês estiverem vendo aqui, ó, é o texto, tá? Originário, que é esse daqui, ó. Não tem um grifo, nada, é o texto originário. A gente vai entender e eu vou colocar alguns entendimentos para vocês começarem a trazer essa prática dentro do dia a dia. Olha o que a cláusula primeira fala. Na hipótese de não entrega ou recusa e operação posterior a destinatário diverso da operação original, o remetente poderá, uma única vez, efetuar os procedimentos. E aí ele fala o seguinte: para fins do disposto nesse ajuste, o prazo para efetuar os procedimentos é de até 72 horas do ato da não entrega ou recusa e antes da circulação da nova operação. Ou seja, essa operação ela é muito mais rápida. Por quê? O remetente ele já está ciente que essa mercadoria foi recusada, por isso que o fisco deixou um prazo diferente para ele, tá? Então, o remetente ele já tem essa informação que está sendo recusada e ele faz a venda já dessa mercadoria. Então, essa mercadoria vai para outro destinatário, ok? Por isso que o fisco está falando para a gente 72 horas. O disposto nesse ajuste não se aplica às operações de comércio exterior. Então, o que que eu faço quando eu faço a leitura de uma legislação nova e que eu preciso entender? Eu primeiro separo por cláusulas, por artigos, para que eu consiga entender de fato o que o fisco quis me trazer dentro desse texto. Então, a gente pode listar, dentro da cláusula primeira, 3 pontos. Primeiro, permite que o remetente realize procedimentos de devolução simbólica em caso de não entrega ou recusa de mercadoria. Então, existe uma previsão que há o motivo da gente fazer uma devolução de uma mercadoria quando uma mercadoria ela é recusada pelo destinatário originário, certo? Um outro ponto é que não se aplica a comércio exterior, ou seja, se a gente estiver falando de uma operação de comércio exterior, esse ajuste CNF, ele não é válido, ou seja, se você atua com comércio exterior, acabou aqui para você, porque não mudou nada sobre as operações de recusa, certo? Parágrafo 2º, ele deixou claro para nós aí, ó. O disposto nesse ajuste não se aplica às operações de comércio exterior, tudo bem? Terceiro ponto.
O prazo para esse procedimento é de até 72 horas após a não entrega ou recusa antes da nova operação. Tudo bem? A gente vai pensar juntos, por quê? Por que que eu coloquei aqui? Vamos pensar juntos. Porque dentro da operação, eu começo a entender o que que o físico está tentando nos dizer, tá? Então, entendidos que tem 3 pontos dentro dessa cláusula. Ele fala de 72 horas, então a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, isso aqui é o que coloquei, não tá dentro da legislação, tá? Vamos considerar um exemplo, pessoal, de uma nota fiscal que foi recusada no dia 20/7, às 7 horas da manhã, certo? Então, o prazo do ajuste, ele fala que a gente tem o prazo, dentro do momento da recusa, de até 72 horas. Aqui eu já tenho um insight, sabe por quê? Alguns estados, eles não obrigam a manifestação do destinatário, certo? Como que o fisco vai entender essas 72 horas? Então, isso quer dizer que a gente tem que ficar de olho no nosso regulamento, porque pode ser que os estados comecem a trabalhar também a obrigatoriedade dessa manifestação. Esse é um ponto, certo? Se o meu estado, ele não trata a obrigatoriedade da manifestação do destinatário, aliás, existem estados que só trabalham alguns itens, e isso é o importante, a gente vai precisar analisar o regulamento. A gente tem que pensar como o fisco vai receber essa informação. Por isso que me faz entender que para ele ter a consciência de que essa mercadoria foi recusada em tempo hábil, ele precisa de fato que essa manifestação tenha acontecido, tá? Então esse é um ponto de atenção aí para vocês. Vamos calcular, pessoal? Então, 20/7 às 7 da manhã aconteceu a recusa. Então, data e hora da recusa, 20/7 às 7 horas da manhã. Se a gente adicionar 72 horas, então a gente vai falar que, de fato, que vai passar praticamente 3 dias, né? E o prazo final para a realização dos procedimentos, né, ou seja, o prazo final para ele fazer o que o ajuste CNF está tratando, vai ser no dia 23/7, às 7 da manhã, onde estoura o prazo sobre essa recusa, certo? Então, o remetente deve emitir a nota fiscal de entrada simbólica e realizar todos os procedimentos necessários até 72 horas, ou seja, nesse exemplo, até 23/7, às 7 horas da manhã. Certo? Esse é um ponto principal que está dizendo a cláusula primeira. Permite a realização dessa operação, não se aplica a comércio exterior e o prazo sobre os procedimentos que a gente vai estudar agora está a 72 horas. Vou trazer para vocês o exemplo, ou seja, 20/7, temos até 23/7. Trazendo o exemplo aqui no desenho, ó, esse prazo de recusa aqui, ó, que ele fala de 72 horas, deixa eu ver se eu coloco aqui uma tag. Essa operação tem que acontecer em 72 horas. Ó, coloquei aqui. Por que que eu coloquei aqui? Que é a primeira recusa que está acontecendo entre o remetente e o destinatário originário. O que ele está falando? Dessa operação ser 72 horas, para que dê tempo do remetente fazer a entrada, que é o processo normal, e, consequentemente, fazer a saída para destinatário diverso. Tudo bem? Vamos voltar lá. Vamos para a cláusula segundo desse ajuste. O que que ele fala aqui para nós? Para fins de anulação da operação de saída original, o remetente deve emitir uma nota fiscal de entrada simbólica, além dos demais requisitos exigidos na nota fiscal eletrônica. E aí, o texto importante é que ele traz as tags do XML que a gente precisa informar dentro dessa nota fiscal de entrada simbólica. Então, para quem não tem a particularidade das tags, deixa eu ver se eu vou encontrar. O pessoal que é aluno da área fiscal sabe que a gente tem uma planilha com tags. Eu vou abrir, eu acho que a da Dirby eu coloquei. Mas depois no material de vocês, lá na área de membros, pessoal, vai subir só o da tag, tá? A gente tem essa tag aqui, a gente tem esse Excel que tem todas as tags do XML, tá? Então, lembre-se, a nota fiscal eletrônica, aquilo que é de fato obrigação acessória do seu cliente é o XML, não é a DANF. A DANF só serve para nos auxiliar. Então, dentro do XML, pessoal, existem todas essas tags. Tá vendo aqui, ó? Todas. Então, o que que eu fiz? Eu listei elas dentro de um Excel para facilitar, certo? Dentro do ajuste, ele fala sobre alguns grupos que precisam ser lançados.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá na tag, identificar a tag, para entender onde vocês vão informar essas particularidades dessa nota fiscal de entrada feita pelo remetente, tá? Ao que ele fala, no grupo de produto, ou seja, detalhamento dos produtos e serviços, as mesmas as informações de nota fiscal eletrônica original, ou seja, quem perguntou aí sobre o espelho, né? A resposta está aqui. Ele fala o seguinte, que o que tem que ser espelhado é a parte do grupo de produto, ou seja, o detalhamento dos produtos e serviços. Vamos procurar ele aqui? Descrição. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, localizar, para a gente facilitar o tempo. Vou colocar aqui, produto. Descrição do produto. Sabe que não vou encontrar mais fácil? NCM. Aqui. O que ele está falando para nós? Que o campo de produto aqui, ó, tag, grupo de produto, é essa tag aqui, ó. Aí, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, né? O que ele está falando? Que as informações que estão dentro da nota fiscal de entrada e que tem que ser espelhada a nota fiscal originária é dentro do grupo de produto, ou seja, o detalhamento de produtos e serviços. Quais são eles? Código de produto, GTIN, descrição do produto, NCM, ATIP, CFLP, tudo aquilo que está dentro do produto. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar lá. Depois ele fala sobre a natureza da operação. A natureza da operação não é a CFLP, tá? A natureza da operação é aquele campo da DANF que vocês identificam e tem uma tag específica para isso. E ele fala o seguinte: quando a gente estiver falando desse tipo de operação, o remetente precisa colocar na natureza de operação entrada simbólica ajuste CNF 14 de 2024. Tá? Então, se você tem esse tipo de operação no seu cliente, ou seja, ele teve a recusa e você vai pegar essa mercadoria e destinar para outro destinatário diferente dele, você vai precisar fazer essa nota fiscal de entrada simbólica e com esses detalhes da nota fiscal para que ele entenda que refere-se a essa operação, tá? Além disso, ele coloca outra tag de informações adicionais, e as informações adicionais é conforme o ajuste CNF 14 de 2024, tá? Tudo isso, pessoal, vai estar aqui na tag, ó, natureza da operação, dá Ctrl F aqui, localizar. Operação, natureza, vamos achar ela, natureza da operação. Natureza da operação, aqui, achou. Ó, uma tag aqui, ó. Onde ela está? Ela está na informações de identificação da nota fiscal eletrônica, e o que ele está dizendo para nós? Que nessa tag você vai precisar colocar esses dados aqui, ó. Entrada simbólica ajuste CNF 14 de 2024, ou seja, na sua nota fiscal vai ter que estar esse tipo de operação. Tudo bem?